Olá, Já está pessoal, avisando tudo que bem? está sendo Sejam gravado. bem-vindos a esse vídeo da Central do Vou sair daqui de Limão, trás, espera aí. onde nós entrevistamos pioneiros. E hoje nós temos a irmã Ruth aqui com a gente. Ruth, o quê? Pagliarelli Berkvist. Uau, que nome chique, da onde vem? Bem, bom, Pagliarelli da Itália e o Berkvist da Suécia. Muito bem. Então conta um pouco nós, a gente quer conhecer você, irmã Ruth. Conta sobre o seu lugar de nascimento, conta sobre sua família. O nome já disse, né? Ruth Pagliarelli Berkvist. Eu nasci aqui no Rio de Janeiro. Vou fazer agora em agosto 89 anos. E morei sempre aqui no Rio de Janeiro. Agora você quer saber da minha família, como você? Minha família é muito bonita, hein? Quero saber. Eu tenho 4 filhos. O mais velho, Gustavo, é arquiteto, mora na Bahia, e na cidade de Eunápolis. A segunda é a Lília, que você já conhece, né? Lília é paleontóloga, com doutorado, fez alguns trabalhos e é regente de música da ala Rio Comprido, que nós frequentamos. E é também primeira conselheira da Organização das Moças. E terceiro filho é o Maurício, que gosta de música, já teve uma banda, é radialista e é dublador. Já dubla vários filmes e muita gente já escutou, né? Ele vou dizer só um personagem dele, porque eu gosto muito, é o Papai Pig, da Peppa. E a Flávia, essa que estava aqui, que é formada, ela tem formação em musicoterapia e ela tem também uma participação num plano deixa eu ver, de uma marca de acessórios para cabelo. E ela é organista da ala. E agora eu quero falar dos meus 7 netos. Posso também. Eles são 2 meninas, 2 em São Luís, que moram em São Luís, uma que mora em Minas Gerais e outros 4 que moram aqui no Rio. Eu tenho, desses 7 netos, a minha neta mais velha fez missão na Espanha e é casada com um ex-missionário, e são 3 meninas que estão na igreja ativas. Ela, a Mirella e a Fiore, a última. Mas o resto ainda está precisando de um trabalhinho para botar lá dentro. Desculpa, fala um pouco da sua família antes, assim, do seu pai, sua mãe. Pois vou falar. Meu pai era paulista, o nome dele é Amadeu II Pagliarelli, é segundo porque morreu um outro Amadeu, não tinha outra designação. E a minha mãe, Leonor Colucci Pagliarelli. E eles morreram muito cedo. Minha mãe com 52 anos e meu pai com 60 anos. E viviam bem, eram um casal bem, assim, estavam sempre animados, recebendo muita gente em casa, sempre tivemos muita gente, embora fosse só eu de filha, né? Mas, de resto, eu também queria falar no colaborador da minha família, né, que foi meu marido, Odmar Serrano Berkvist. Ele sempre não, ele foi batizado em 1948 e foi um membro excelente. Ele trabalhou bastante na igreja, foi presidente do ramo Maracanã, no início nós frequentávamos, e foi também o incentivador da história da família.
trabalhou muito com a história da família, mas está do outro lado do véu há 34 anos. Mas ajudou muito a colaborar essa família e ele nos deu muitos exemplos. Bom, você falou que ele foi batizado em 48, né? Foi. Foi a mesma época que você foi batizada? Não, eu fui batizada em 1955. Aí eu te conto Uau! por quê. Porque eu só vim conhecê-lo em 1950. E os meus pais eram católicos, não eram muito fervorosos, não, mas não deixavam eu ir à igreja. Não queriam que eu fosse. E antigamente, eu respeitava muito. Não era como os dias de hoje, que a gente diz, mas eu quero ir. Não, naquela época não vai mesmo. Então, eu, para não aborrecer, nem aborrecê-los, eu não ia. Eu fiquei 4 anos, eu conheci em 1950 e casei em 1954. E fiquei esses 4 anos nesse jogo de querer ir, não posso. Mas tive a oportunidade, logo em 1950, no ano que eu conheci, dele me dar de presente um exemplar do Livro de Mórmon. E então comecei a ler o Livro de Mórmon, fiquei entusiasmada, porque era uma coisa inédita, eu nunca tinha ouvido falar a palavra Mórmon, e eu gostei da leitura, porque eu também me interessava muito por história, e fui lendo, mas não conseguia ir à igreja, né? Então, tudo para mim era novidade, sabe? E eu não podia discutir muito, porque eles não gostavam que se falasse na igreja, mas recebiam muito bem meu noivo, no caso, naquela época, e o meu casamento, para eu casar, foi difícil. Já para marcar o casamento, meu pai passou mal, mas eu fui lá, comprei o remédio e dei para ele. Agora, quando eu resolvi casar, nós marcamos a igreja, a igreja dele, no caso, né? Que era, mas porque eu não ia muito à igreja católica. Mas o meu pai disse que não, que eu tinha que casar na igreja católica. Então eu casei nas duas. Casei na igreja católica, saí, a igreja católica era perto da casa da igreja. Aí eu fui dar uma volta no carro e com a pessoa que estava dirigindo nos levou para um lugar, andamos um pouco, voltamos, já estava a família, o pessoal que quis assistir, né? Só que a capela tinha uma sala pequena, então foi assim aquele negócio tudo apertadinho. Mas eu casei na... Era uma casa, não era bem uma capela. Era uma casa, não era a capela. E eu casei, então, no dia 25 de abril de 25 de setembro, desculpe, de 1954. E também depois casei no templo. Aí casei no templo... 78. Não, em 79. 79. E nós casamos no dia 15 de junho de 79. Porque o templo estava, acho que foi dedicado em 78, aí rapidinho depois já foram, sei lá, no templo. Nós fomos, Mas me diz aí, como você conheceu o teu marido? Eu conheci meu marido quando eu tinha 15 anos, o meu pai entrou para um clube ginástico português, era um clube familiar, era no centro da cidade, mas a gente era familiar e a gente podia ir assim, descansado, embora eu nunca fosse sozinha ao clube, que ele nunca deixou ir sozinha. Mas e nesse clube, passado o tempo, eu entrei com 15 anos, mas passado um tempo, é que eu vim conhecê-lo em 1950, numa festa, porque eu ia a muitas festas do clube. Aí a festa era carnaval. Mas aí não namoramos logo no carnaval, não, mas quando chegou o baile de Aleluia, né, sábado de Aleluia, aí nós começamos a namorar. E namoramos desde 1950 até 1954, né, quando a gente casou. E não foi
Foi A tudo família dele te tranquilo. recebeu bem? Muito bem. A família dele gostava muito de mim. Minha sogra tinha umas coisas, ela dizia para todo mundo que ela tinha um orgulho de ter uma nora professora. Era uma bobagem, né? Agora todo mundo é professor, mas naquela época, realmente, quando eu me Ah, você formei, já era professora? Professora do eu me quê? formei em 1950. Não, professora primária, né? Dava aula E para as trabalhei crianças. bastante, trabalhei 31 anos como professora, mas não dando aula esse tempo todo, não. Eu depois trabalhei com alunas mais necessitadas da escola que eu trabalhava. Era uma escola muito grande, então eu fazia um papel de quase que de assistente social, mas não deixei de trabalhar com aluno. E foi um período bom da minha vida, tive amizades boas, pessoas que eu conheci até no período que eu era estudante ainda, e eu um dia, a primeira vez que eu fui à igreja, eu encontrei ela como membro da igreja. Depois ela se afastou e até já faleceu. Agora eu já tentei, porque ela não recebeu as ordenanças todas, né? Ela só foi batizada. E agora eu já conversei com as irmãs que fazem a história da família, mas tem que ter autorização da família, tudo, para ela refazer essas ordenanças. Que Mas a legal. gente vai conseguir. Vai sim. Você casou em 54, né? O seu É, batismo foi também em 54? não, foi em janeiro, 8 de janeiro de 1955. 55. E Como foi o 55, dia do é. seu batismo? Conta para nós. Foi dia 8 de janeiro. Sim, O mas dia como foi. foi? Como foi a O dia, sensação? olha, o dia estava lindo, muito bonito, um dia de sol. E o batismo tinha que ser na praia, porque não tinha pia batismal na nossa capela. E foi numa praia muito bonita, na Praia Vermelha, que tem o Pão de Açúcar, Morro da Urca, Bondinho, tudo muito bonito. E eu fui batizada pelo meu marido, o Edmar Serrano Berquist, e pelo José Carlos Baroni, que era um membro da igreja e também tinha sacerdócio. E o dia eu fiquei muito ansiosa. Primeiro porque eu sabia que era no mar, eu tinha medo, mas eu tinha que ir. E segundo porque eu queria que meus pais fossem, mas eles não queriam ir. Disseram que não iam, e na hora que eu saí para ir, meu pai veio junto comigo. Aí já fiquei mais feliz, porque ele foi assistir. Mas eu não sei se ele foi assistir por curiosidade ou com medo que eu fosse morrer afogada, mas assistiu. E ele se dava bem com meu marido, embora a parte de igreja não pudesse ser assim muito explorada, porque ele não abria a guarda. Agora, passado uns tempos, depois que a minha mãe morreu, ele recebeu as aulas pelos missionários, nem me lembro quem eram, mas os dois missionários que iam lá em casa sempre deram as mensagens para ele e para o irmão, para o Jairo, que nem era irmão também, era marido de uma irmã muito minha amiga. Mas nenhum dos dois aceitou. E aceitaram agora, né? Porque não teve jeito, a gente mandou fazer. Nossa, lá eles não quiseram, mas aí isso a gente vai ver depois, né? Mas nós conseguimos fazer o trabalho vicário, foi bom, a gente conseguiu, já fica satisfeita, né? Como que era a igreja? Você falou um pouco sobre, não tinha nem capela, era uma casa quando você casou. Como que era a igreja no Rio de Janeiro naquela época? Olha, a igreja não tinha prédio, era uma casa. E, como eu disse, o salão para reunião sacramental era pequeno, era menor que a sala daqui da minha casa. Mas era bem acolhedora, sabe? Apesar de que, quando eu me batizei, a igreja tinha poucos membros.
poucos mesmo, se você quiser, até posso dizer o nome de alguns, mas mas a gente trabalhava, procurava trabalhar, e tinha tão poucos membros que eu vou contar. A Sociedade de Socorro, logo que eu entrei, antes de ser batizada, logo que eu entrei, não, logo que eu comecei a ir à igreja, depois que eu casei, me deram logo um cargo de secretária da Sociedade de Socorro. Nem era mesmo, mas me deram logo um cargo. E depois disso eu fui batizada e continuei trabalhando na igreja, mas as reuniões eram de manhã, em duas partes. De manhã era a escola dominical e à tarde era a reunião sacramental. E a Sociedade de Socorro, a primária e a MM da época, eram durante a semana. Então, eu vou te contar só como é que era grande a história. Eles eram muito amigos, os nossos missionários, eram excelentes, estavam sempre perto da gente. Então, numas aulas da Sociedade do Socorro, a gente preparava o bazar para o final do ano. Depois, a igreja tirou essa história de bazar, mas para preparar o bazar, tinham tão poucos membros e poucas irmãs que sabiam fazer, que o missionário que sabia, que ele viu a mãe dele fazer umas almofadas lá nos Estados Unidos, ele sentava na sala de socorro e ensinava a gente. Então, você vê, mas deu para fazer, né? E eles foram muito esforçados, que até isso, antes de eu ser batizada, eles conseguiram mandar uma irmã, o ramo era muito pequeno, conseguiram mandar uma irmã para a missão. Foi a irmã Maria Eunice Pires. Conseguiram mandar ainda. Agora, o ramo era muito pequeno, nós tínhamos poucas pessoas. Como que chamava o ramo? E Ramo do Rio de Janeiro? Era ramo da Tijuca. Era ramo da Tijuca. E o ramo era do distrito de São Paulo. Então, nós tínhamos pouco material, não tinha pouca coisa aqui. Tinha seminários e outras coisinhas pequenas. Vinha aqueles folhetinhos para a obra missionária, isso tinha. Mas eles eram poucos membros e a gente custava para conseguir as coisas, porque, por ser aqueles membros sempre acostumados ali, eles já ficavam à vontade para dizer que não queria fazer isso ou queria fazer aquilo, ou então queriam fazer as coisas e a gente tinha que correr para aproveitar à vontade, né? Mas foi muito bom. Eles foram assim, nós fomos em casas, saímos dessa primeira, fomos para uma outra casa e de lá da outra casa fomos para a capela já. Mas a capela foi inaugurada em 6 de julho de 1965. Agora, Essa foi a primeira do Rio? Foi a primeira do Rio. Oh, é legal. E foi uma capela que ela é muito grande, é bem grande essa capela. Eu acho que é um dos modelos mais de capela. Tem uma em Jacarepaguá que é muito grande também, mas essa aqui que agora a gente diz que é Capela do Andaraí, mas ela, quando foi criada, quando foi feita, era a Capela da Tijuca. E ela levou, olha, ela foi inaugurada em 1965, mas desde 1960 que começou o movimento de querer fazer uma capela e começaram os líderes a conversar sobre isso. Em 1964, nós tivemos a visita do apóstolo Kimball, ainda não era presidente, e do Elder Theodore Turtle. Eles vieram fazer visita às missões da América, e aqui da América do Sul. E eles nos visitaram, e depois dessa visita, devem ter dado alguma benção, porque a obra andou depressa, porque eu não sei se você já assistiu alguma construção. Eles tinham máquina que fazia os tijolos, então tinha
que ter alguém na máquina tinha. Era a obra da construção foi dirigida por um irmão americano. E nós tínhamos os missionários construtores. E eles trabalhavam bastante, tinham um horário e tudo. Agora, os irmãos já batizados, e até amigos da igreja, de amigos desses irmãos, iam lá para a capela para ajudar. Aí ajudavam o pessoal a trabalhar. Quando foi para fazer a laje do Salão Cultural, que é enorme, não podia ser feito em pedaços, tinha que ser feito num dia só. Então, eles começaram de manhã e atravessaram a noite inteira trabalhando na laje. E ficou um grupo fornecendo alimento para eles, e refrigerante, suco, cevada, o que eles queriam. Agora, eu também não te falei uma coisa que foi importante nessa construção. As irmãs da Sociedade de Socorro iam de 2 a 2 todos os dias, cada dupla tinha o seu dia, fazia almoço para os missionários construtores e para o dirigente lá, todo mundo. E os homens ajudavam também, mas eles iam mais para trabalhar. Agora, aí a capela foi inaugurada no dia 6 de julho, né, que eu falei, de Você e seu marido 1985. estavam envolvidos em toda essa obra também. Trabalhou bastante. É. E nesse dia foi feita uma conferência. E a capela estava muito bonita. Foi feita uma conferência do lado de fora dessa capela, de um lado da Rua Silva Teles, eu não sei se você conhece, mas do lado da Rua Silva Teles, no terreno, os missionários plantaram umas plantas, fizeram uma plantação com um desenho de gaivotas. Ficou muito bonito. Foi até uma pena que, com o tempo passar, aquilo foi ficando feio, eles tiraram. E eles fizeram um contrato de uma empresa que faria a ordem, né? Verificaria a ordem, cuidados, e tinha uma certa imponência, sabe? O negócio, eles estavam todos de azul marinho, com alguns complementos brancos. Foi muito bonita, a conferência foi muito boa. E, à tarde, após a conferência, eles fizeram uma abertura para a vizinhança, para quem quisesse conhecer a capela, né? Olha, nós trabalhamos muito para essa conferência, para essa visita, porque foi feita uma exposição com não slides, porque já havia slides, mas ficou mais difícil. Com algumas foram montadas algumas coisas para primária, para a Sociedade de Socorro, para a MM, e tudo junto foi feito com membros da ala, porque meus filhos foram o modelo de discurso da primária, outro foi da bênção, que ainda era pequeno, e foram feitos alguns slides foram feitos para a gente depois guardar, mas foram feitas fotos pelo irmão Joselino Dias. O irmão Joselino Dias mora nos Estados Unidos. Há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, ele esteve aqui no Rio, conversou conosco, mas ele era fotógrafo e ele fez a exposição toda. Foi muito bonita. O irmão, até as pessoas procuravam depois as fotos, mas a gente não conseguiu. Guardaram em algum lugar que não ficou, nós não conseguimos descobrir. Mas a conferência foi muito bonita e a gente conseguiu crescer mais, né? Porque aí a capela era muito grande, no princípio era só a Capela da Tijuca, mas, passado o tempo, a Tijuca construiu uma capela também e nós passamos a ser a Capela do Andaraí. E quais são os seus sentimentos, irmã Ruth, de ver
tanto, porque agora nós vamos ter um templo, né, já está pronto para ser dedicado. A igreja cresceu Tá, tanto no Rio de Janeiro, cresceu no Brasil é, todo. Qual que são os seus é. sentimentos de ver tudo esse progresso, né? Eu fico muito feliz, viu? Porque quando eu entrei para a igreja, era tão pouquinha gente. A gente tinha cadeiras, mas às vezes até as cadeiras nem eram todas iguais, porque não tinha chegado, chegava um grupo, outro não chegava. Aí eu fiquei, eu fiquei muito feliz quando eu soube que a igreja ia construir a capela, e depois de construída a capela, de saber que nós íamos ter um templo. Custou um pouco, porque o templo saiu ano passado, né? Ia ser dedicado e não deu tempo por causa da pandemia. Mas esperando melhorar a pandemia aqui no Rio para ver o que o presidente vai fazer, né? Se vai marcar. Agora, eu fiquei muito contente. Eu já estive no templo agora, mas não por fora, né? Dentro eu não conseguia entrar, não, porque eu tenho alguns problemas de locomoção. E eu fui chamada porque o casal que foi engenheiro e ela foi a historiadora da obra do templo, eles, não sei se isso é ordem da igreja ou se eles resolveram que algumas coisas do templo seriam, vamos dizer, limpas, colocadas por membros da igreja. Então, eles me chamaram, mas eu não podia, mandei a minha filha, que também já cresceu já dentro da igreja, né? Aí ela foi, ela disse que elas colocaram, ela ficou com a sala das noivas, colocaram luz, os potes de vidros, os enfeites da penteadeira. E eu, depois disso, eu fui lá, mas fui para chegar até a loja das coisas da igreja, né, que a gente podia trazer. Perfeito. Quais são alguns conselhos que você daria para os membros novos da igreja, que estão entrando agora? Primeiro, ler muito, estudar o livro de Mórmon sempre. Agora eu posso ver que Mas, você é uma professora, lê muito. não, porque ler muito, mas ler o livro de Mórmon todo dia, nem que seja um versículo, mas adquirir o hábito de ler o livro de Mórmon. E outra coisa, eles fazerem amizade com os membros da igreja, estarem sempre que possível na capela para poder fazer amizade, ajudar na limpeza da capela. Minhas filhas vão até hoje ajudar lá na limpeza da capela e poder também crescer, né? Porque o contato de membro novo com o membro mais antigo, e na nossa ala, a ala é excelente, as irmãs são muito atenciosas. Nós viemos da ala Andaraí para a ala Rio Comprido, porque o presidente da estaca precisava para número de membros em cada ala, porque nós estamos mais perto do Rio Comprido, mas estamos longe ainda. Mas, de qualquer forma, a gente está na ala Rio Comprido. Eles nos receberam muito bem. Foram 3 famílias que vieram, a minha, do irmão Remor e do outro Remor, são 2 Remor. E fomos muito bem recebidos. E a gente fica... Se um membro novo chegar e começar a conhecer as verdades que temos no livro de Mórmon e conhecendo membros que são amigos, que são assim calorosos, eu creio que eles vão crescer dentro da igreja. Felizmente, eu não tenho conhecido muitos membros que se afastam, não. Aparece, né? Um ou outro acontece, mas não tem sido assim muita gente, não. Mas, de resto, eu acho que eles podem
e também porque membro novo que vai muito à igreja, ele fica mais em contato com tudo que a igreja tem, que dispõe para eles, né? E a gente pode até, no caso do trabalho da Sociedade de Socorro, da primária, ajuda muito, né? Que grande bênção, irmã Ruth, falar com você, é uma pioneira da igreja, que viu a igreja se desenvolver, que criou sua família na igreja. Eu criei minha família e eu tenho 66 anos de igreja. Uau, esse não é pouco. Aí eu mesmo depois que o meu marido faleceu, a família dele sempre perguntava: mas você continua na igreja? Eu continuo na igreja. Sei lá, eu estou me sentindo bem, eu estou fazendo o que eu preciso. E eu trabalhei muito, né, na igreja. Quais foram alguns dos seus cargos na igreja? Eu posso até ler, meu filho, porque tem que ler muito. Bom, eu em 1955 eu entrei como secretária, né? Mas depois, quando eu me batizei... Isso que você nem era membro da igreja, né? Quando você recebeu o primeiro chamado. Meu primeiro chamado. Depois, depois de eu entrar e ser batizada, nesses 66 anos, eu fui muitas vezes secretária, conselheira e presidente da Sociedade de Socorro e da Primária. Agora, quando foi isso, eu entrei em 55. Depois do ano de 1968, chegou para a presidência da missão o presidente Hall Johnson. E a missão brasileira foi dividida em 2 distritos, Distrito do Rio de Janeiro e Distrito de Recife. E eu, então, fui chamada para trabalhar numa das juntas. Das minhas juntas sempre foi a primária. E depois disso, de 68, em 1970, chegou o novo presidente da missão. Foi o presidente Jorge Oaks, com a irmã Janete. E continuei trabalhando nas juntas da missão e passamos a fazer uma coisa que estava diferente. A missão marcava, de 3 em 3 meses, conferência nos ramos que pertenciam a esses distritos. Então, cada 3 meses, tinha um ramo fazendo conferência. E o que acontecia? O presidente da missão levava um membro de cada junta para assistir a conferência. A gente ficava lá, era Recife, Belo Horizonte, Vitória, Brasília. Então, nós estávamos sempre no final de semana, isso era feito no final de semana. A gente viajava com o presidente, e então eu viajei muito para lá, porque eu trabalhava muito com a primária, né? E depois eu fui professora de educação maternal, fui líder em serviço, fui líder em serviço da primária. Depois fui coordenadora da Escola Dominical Júnior, dei aula para a preparação para o templo, fui coordenadora de genealogia e história da família, fui presidente da Sociedade de Socorro da Estaca e agora, em 2020, fui chamada para secretária das moças, da minha ala. Até meio esquisito, né? Uma velha ser secretária das moças, mas foi ótimo, estou gostando. E eu tive um chamado que foi feito porque eu aceitei, mas não era chamado da igreja. Eu fiz a coordenação do almoço dos missionários por 10 anos. E quando eu saí, até fiquei triste, porque eu já estava tão acostumada, e conforme mudava mesmo os missionários, a gente entrava sempre em contato com eles, eles ficavam assim mais perto da gente, estavam, não sei, eu gostava de fazer. Mas é claro que o missionário vai ficar perto da irmã que dá os almoços. Pois é. Mas eu, de qualquer forma, eu agradeço ao Senhor por ter tido esses cargos todos.
porque eu nem falei quantas vezes eu fui presidente, nem sei direito, eu só tenho que contar quantas vezes eu fui presidente, quantas vezes eu fui conselheira, mas eu agradeço porque foram muitos anos na Sociedade de Socorro, eu tive contato com muitas pessoas, muitas irmãs, com muitas famílias, com muitas irmãs da nossa ala e com muitas irmãs de outras alas, e eu pude ajudá-las e também fui ajudada, muito. Agora, na primária, foram 14 anos seguidos que eu fui presidente da primária. Eu tenho ótimas lembranças, sabe? Trabalhamos bastante, mas no tempo em que a gente pensava e lembrava que estava trabalhando com almas que tinham vindo há pouco tempo do Lar Celestial. Foi muito bom. Eu Você deve tive ter visto muitas... alguma dessas crianças, não sei, ir para a missão, voltar, casar? Assisti, já tem muitos casados, né? Muitos mesmo. Então, o pessoal que era da Dominical Júnior, mais ainda, né? Porque já cresceu e saíram da primária, mas tem muitos casados. Não dá nem para citar um nome assim, mas foram muitos. E também trabalhar no templo, eu fui oficiante do templo, não sei se eu cheguei a falar. Eu trabalhei no Templo de São Paulo, foi muito bom para mim, porque eu me sentia muito bem, porque eu estava ajudando no trabalho, um trabalho especial do Senhor, né? E, de resto, o almoço dos missionários foi ótimo. Eu dava com muito... Não é, eu não dava o almoço, mas eu coordenava, separava para os irmãos, já sabia das dificuldades das irmãs. Aí, mas depois, quando mudou a direção da Sociedade de Socorro, a irmã preferiu fazer pela Sociedade de Socorro mesmo. Perfeito. Mas Irmã Ruth, estamos chegando no final dessa entrevista. Eu gostaria, se você quiser compartilhar mais alguma coisa que a gente não tem eu falado, queria você falar, pode. você E me fez depois uma termina com o seu testemunho, que a gente está ansioso para ouvir também. Você me fez uma pergunta, espera aí, sobre se eu compartilhava o nome, algumas histórias de membros aqui do Brasil Sim. que interagiram com e deram exemplos de fidelidade dos membros. Você quer que eu fale alguns? Por favor. Bom, você falou de membros brasileiros, mas logo de saída, eu vou te dar o nome de um casal americano, George Oaks e a Janete. Eles amavam o Brasil. Na hora que eles foram embora, foi com muita choradeira de todo mundo. E o presidente Oaks, foi com eles que a gente fazia as viagens, fizemos muitas viagens. Ele amava tanto o Brasil que ele levou até uma filhinha brasileira, a Débora. E outro irmão era o irmão Atos Amorim, que morava aqui no estado do Rio de Janeiro, que faleceu em abril. E ele era muito alegre, o irmão Atos, ele brincava muito com as meninas, sabe? Ele chegava, ele dizia para as meninas: você está tomando muito Belezol, você não pode ficar assim. Aí brincavam muito com as meninas. E também o irmão João Antônio Dias Filho, que era o presidente do distrito. Trabalhamos para muita quantidade de fotos e muito trabalho para fazer aquela exposição, porque a gente sabia que vinha gente de fora, né? Não era só membro da igreja. E ele atualmente, o irmão João, mora em Recife. E tivemos essa última, o irmão Sidney Salema. Ele foi Relações Públicas da igreja, num período de 1985, por aí. E depois ele foi chamado patriarca. Mas, em 1985, ele recebeu um convite da TV Manchete, naquela época, que era afiliada à TV Tupi, de um programa da Mulher para a Mulher. E ele convidou, o irmão Salema convidou 5 mulheres, 5 ou 6, eu nem me lembro direito. Mas eu fui também, eu fui chamada. E foi muito bom, porque
Era um programa dirigido por uma irmã não, por uma artista que se chamava Neila Tavares. Não sei como é, nunca mais soube dela, mas ela queria saber, o assunto foi castidade. Aí foi aquelas conversas todas, mas tudo dentro de como podia ser, e ela queria saber muito como era diferente a castidade para homem, a castidade para mulher, mas felizmente nós conseguimos satisfazê-la com as perguntas que ela fez. E tivemos também isso, eles trabalharam muito com a gente, e tivemos também alguns irmãos, o irmão Walter Bradley, que era excelente pessoa, muito, muito prestativo e muito dedicado à igreja. Ele era um mestre familiar excelente. Ele ajudava muito, ele me ajudou muito, porque às vezes na Sociedade de Socorro a gente tinha necessidade de que algum membro do sacerdócio fosse visitar, ele estava sempre presente. Ele depois, com o passar do tempo, ele foi morar no Rio Grande do Sul, aí não tivemos mais contato. Tivemos também mais um irmão, Walter Crosser, que morou nos Estados Unidos, depois veio para o Brasil, casou com uma irmã da nossa ala, lá naquela época, que era a ala Andaraí. E essa irmã era excelente cantora, ela tinha uma voz linda. Então, ele nos ajudou muito, ajudava com ela também, que ela ajudava no que a gente encontrava para fazer, ela era muito prestativa. Tivemos também uma irmã, Mary Pessoa, ela era presidente da Sociedade de Socorro da Estaca. Ela era também, na vida social dela, na vida comum, ela era presidente ela tinha um alto cargo, a presidente de um setor que eu não guardei o nome, mas do INPS, que hoje é o INSS, né? Ela ajudou muito a gente, porque ela trabalhava muito com serviço social, então, quando a gente precisava, às vezes tinha alguma irmã doente que não tinha meios de conseguir naquela época, ninguém tinha plano de saúde, mas a gente conseguia com ela levar as irmãs aos hospitais, ela ajudou muito. E ela faleceu há pouco tempo, um ano e pouco atrás, mas também deve estar lá no Reino trabalhando. Eu acho que seria isso, mas você queria mais alguma... Foi excelente. Você queria mais era Eu fico pensando, enquanto você fala, todos esses anos, né, de sacrifício, de esforço, de atividade, de serviço, e muito obrigado por tudo que você fez, irmã Ruth, porque você faz ainda, né? Como membro da igreja. Agora, como as moças são abençoadas, porque você é a secretária das moças. É meio esquisito, né? Com 89 anos, ser secretária das moças. Mas está firme e forte aí o nosso profeta. Ele colocou a barra lá em cima, então ainda tem muitos anos aí de serviço. A irmã que me chamou disse, não tem importância, não, você vai ajudar, e realmente eu tenho ajudado a elas, porque a Lília, a minha filha, é a primeira conselheira. Aí eu entro mais em contato com elas. Agora, você queria que eu desse um seu testemunho. Né? Seu testemunho da igreja, do evangelho, e aí nós podemos encerrar. Olha, eu tenho um testemunho muito grande pelo tempo que eu estou vivendo dentro da igreja. Eu tenho um testemunho muito grande, muito cheio de boas novas e de notícias, de coisas por que eu passei, que consegui através das minhas orações, do trabalho na igreja e trabalho no templo. Agora, eu quero dizer para vocês que o trabalho da igreja é muito importante. Agora, nós precisamos cuidar também
do nosso crescimento espiritual. A gente, trabalhando na igreja, ajuda no crescimento, mas precisamos ler o livro de Mórmon e as Escrituras, porque as Escrituras e o livro de Mórmon vão nos mostrar coisas que, às vezes, a gente não tem noção e fica na dúvida. Mas temos que procurar, porque o livro de Mórmon nos mostra a estrutura da igreja, nos mostra, explica as chaves, o poder do sacerdócio. O livro de Mórmon nos dá poderosamente um estudo sobre Jesus Cristo e a expiação dele. Então, eu digo a todos os irmãos que procurem estudar. Eu trabalhava muito, tinha muito filho e era difícil, naquela época mesmo, eu tinha que fazer uma força muito grande para poder estudar, mas estudei, eu li algumas vezes o livro de Mórmon, totalmente, que eu estou falando, né? E eu acho que se nós, todo dia, tivermos o hábito de ler o livro de Mórmon, nós vamos encontrar sempre uma escritura que vai calar lá no fundo do nosso coração e a gente vai poder resolver aquelas barras pesadas que aparecem em torno de nós. Mas eu quero também agradecer a você por me dar a oportunidade de falar nesses meus 66 anos. Não sei se eu falei pouco, se falei demais. E também porque você me deu a oportunidade de lembrar de irmãos que já não estão mais aqui, estão do outro lado do véu e que eu amei muito, que foram meu marido, especialmente. Meu marido batizou em 1948, né? Morreu em 1987, mas trabalhou muito pela igreja, muito mesmo. Ele deixou muita saudade com membros, amigos dele, tudo mais. Ele morreu quando? Desculpa, você falou 87? Em 1987, Nossa. Ele tem 34 anos. 30, nossa, bastante. Eu vivi 33 anos casada e agora tem 34 anos que ele faleceu. Mas nós vamos um dia nos encontrar, eu espero, e temos muitos parentes, meu pai, minha mãe, meu irmão, tudo lá, esperando. Vai ser uma festa. Vai. Mas não tenha pressa, não, porque ainda precisamos de você aqui um pouco. Não, pressa não tenho, não, nem posso determinar coisa nenhuma, né? Mas vamos ver. Felizmente, estamos passando pela Covid-19 sem ter tido Covid, já estamos vacinados, mas também não garantem a validade da vacina, né? Mas, então, a gente ainda está com Tudo está na cuidado. mão de Deus, né? Tá, e eu vou te dizer, assim que foi o presidente Nelson determinou que começaria a fechar as capelas, eu tinha aqui em casa o marido da minha neta, eu pedi a ele que desse uma bênção em quem estava aqui para que nós ficássemos livres do Covid. Ele deu e ninguém teve. Só eles dois tiveram, ele e a minha neta, mas porque eles faziam um trabalho na rua também, aí não tinha jeito. Mas quem se cuidou não teve e fomos bem abençoados. E eu agradeço muito isso ao Pai Celestial, porque sem isso nós não poderíamos estar aqui ainda conversando com você. Mas, de qualquer forma, muito obrigada. Muito obrigado, irmã Ruth. Pessoal, vocês estão assistindo esse vídeo, deixem comentários aí para a irmã Ruth se vocês gostaram desse vídeo, e a gente vai mostrar para ela depois esses comentários. Obrigado por terem assistido. Obrigada. Irmã Ruth, agradece tuas filhas, porque elas fizeram um excelente trabalho, a imagem, o som, tudo perfeito. Muito obrigado por você ter compartilhado seus sentimentos, testemunho hoje.